E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino, falando aí da terceira fase da Copa do Mundo, encerrada hoje lá em Baku, no Azerbaijão. Muitas coisas aconteceram, né? Temos, por exemplo, a eliminação do Guiri, mas para mim o destaque é a classificação do lendário Vassily Ivanchuk contra o fortíssimo chinês Wei, né? Nós tínhamos visto o Wei jogando de maneira muito forte contra o Sup na fase anterior, né? E aqui, após dois empates nas partidas pensadas, o Ivanchuk empate na primeira partida do desempate rápida, o Ivanchuk venceu a derradeira partida rápida, né, de 25 minutos com 15 de acréscimo, né? E passou aí de fase, venceu com as pretas e jogou de maneira muito forte. O Ivanchuk avança para a próxima fase aí da Copa do Mundo. E vamos dar uma olhadinha então na partida decisiva. Mas antes da gente começar, você já deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Vamos lá então. As brancas jogaram E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 mandou o EI, bispo C5 mandou o Ivanchuk, C3, cavalo F6, D4, e por D4, e aqui jogou E5, a variante mais agressiva aqui, escolhida pelo EI. Se C por D4, temos uma italiana aqui com bispo B4 check, se bispo D2 toma, cavalo de BD2, D5. É uma linha considerada bem inofensiva aí para as pretas, né? Elas vão muito bem. Então E5 aqui é a linha mais agressiva, foi popularizada aí pelo Wesley So, principalmente, que inclusive em duelos interessantes durante a pandemia contra o Carlsen, né, naqueles torneios online, ele utilizou bastante essa linha. D5 é o melhor lance aqui jogado pelo Ivanchuk, atacando o bispo. Bispo B5, tomar em F6, tomar em C4, tomar em G7, torre G8. Isso é bom para as pretas, né, que depois vão preparar o roque grande. E esse peão deve cair. Fica esse peão vivo ali em C4, as pretas ficariam melhores, né? Então aqui joga bispo B5, o cavalo sai para E4, o EI retomou o peão em D4, tudo isso é teoria muito conhecida, bispo B6, cavalo C3, roque aqui jogou o Ivanchuk, aqui as brancas retardam um pouquinho o roque, né? O roque agora seria um pouco prematuro por bispo G4, que ameaça o peão de D4 por conta da cravada. Se bispo E3 dá para fazer a ruptura F6, e aqui essa cravada digamos assim, incômoda para as brancas, né? Principalmente após a abertura da coluna F. Então as brancas retardam o roque. Bispo E3 super protegendo esse ponto, bispo G4 do mesmo jeito, H3 aqui jogou o EI. Segue a teoria firme, né? Que aqui se as pretas tomam em F3, as brancas podem tomar de G tranquilamente e utilizarem a coluna G para atacar aqui. Então o bispo vem para H5 e dama C2 saindo da cravada, ameaçando tomar em E4. De novo, se tomar em F3, G por F3. O Ivanchuk jogou bispo G6, defendendo o cavalo. Agora ameaçando um descoberto em cima da dama lá em C2. A dama vai para B3, agora atacando em D5. Cavalo E7 jogou o Ivanchuk. Tudo isso segue sendo teoria, já foi jogado muitas vezes. Cavalo E7 defende aqui. Agora sim as brancas rocam. Rocam C6. Bispo volta para D3. Aqui o Ivanchuk joga cavalo D2, atacando a dama. Claro que o cavalo está numa casa aqui atacada, mas ele vai recuperar o bispo aqui em D3. Então isso aqui é uma troca, né? Cavalo por D3, bispo por D3. Torre de F1 jogou o EI. Cavalo F5. Atacando o peão de D4. Cavalo A4 jogou aqui o EI, atacando o bispo. Bispo C4 jogou o Ivanchuk. Aqui o EI jogou dama C3. Aqui uma ideia seria tomar em C4.
peão por C4. Dama por C4, ganha um peão, mas as pretas vão recuperar aqui com bispo por D4. Ameaçando B5, né? Daria para jogar torre a D1, cravando o bispo. D5, dama C2, cavalo por E3, F por E3, bispo toma E3, cheque, torre toma E3 e agora dama G5. Essa seria uma continuação complicada e possível aqui, que agora ataca a torre e vai recuperar o cavalo em A4. Por exemplo, aqui torre E2, B por A4, a posição talvez seja um pouquinho melhor para as brancas, depois de dama tomar 4, por conta da estrutura levemente melhor, embora as pretas, se jogarem bem, devem segurar aqui. Jogou dama C3, o EI, bispo A5 jogou o Chuck, né? Dama C2, bispo por D2, dama por D2, e B6 aqui, controlando o salto de cavalo para C5. Mandou B3 aí, o bispo voltou para A6. Tudo isso está bem jogado em geral. Torre AD1 super protegendo o ponto D4 aqui por parte do grande mestre chinês. Torre AC1 atacando aqui era possível, mas as pretas têm uma boa defesa aqui com dama D7. Torre AD1, dama D7 jogou Ivanchuk. Bispo F4 e agora ele traz a torre de A para E8. Aqui as pretas, uma ideia muito importante nessas posições, com esse peão forte em E5, é jogar F6, desafiar o peão de E5 e abrir a coluna F. As brancas, se conseguirem se ajeitar, elas sonhariam em, por exemplo, tirar o bispo, começar a avançar essa maioria de peões na ala do rei. Outra ideia importante para as pretas é a ruptura C5, mas no momento está muito bem controlada aqui, né? Peão, cavalo, tem pressão no peão de D. São ideias importantes nessa estrutura. Mandou dama C3 aqui o EI. E o Ivanchuk fez a ruptura F6. Outra ideia interessante seria começar com torre E6, depois talvez F6 ou mesmo torre G6. Uma passagem aqui para a coluna G, né? Tentar algum ataque ali na ala do rei. Mas F6 é um lance supernatural. Toma F6, tomou de torre, trocou as torres lá, o EI, dama por E8. É muito bem jogado e equilibrado aqui a partida. Torre E1 pegando a coluna central, dama F7 e bispo E5 jogou o EI. A torre vai para G6, agora tem que ficar de olho em ideias aqui de cavalo H4. E aqui o EI começou a patinar. Lembrando a partida rápida, com muita pressão, né? Quem vencesse passava de fase. Em caso de empate, prolongaria o match para um desempate, outro desempate com menos tempo ainda no relógio. Aqui o EI fez um lance natural, rei H2, mas não acredito que ele não tenha percebido a brilhante resposta aqui do Ivanchuk. Estava afiadíssimo. Era necessário ele jogar B4 aqui, para controlar a ruptura C5. Quer dizer, era uma jogada boa e segura aqui. Depois de rei H2, o Ivanchuk jogou C5, lance muito forte. Fez um cálculo aqui realmente muito bom aqui o Ivanchuk, né? O ponto é, se tomar em C5, D4 era a ideia do Ivanchuk, agora está abrindo essa diagonal agora. Ponto G2. Se bispo por D4, dá para jogar, por exemplo, dama D5, ameaçando mate, e o bispo, né, ameaçando mate lá em G2, e o bispo ganhando material. Cheque em E8, tem rei F7, não tem nada, só a torre vai ficar atacada também. Então, seria muito forte aqui. E se D4, por exemplo, tirar a dama, por exemplo, dama D2 aqui, né? O bispo vem para B7, uma forte pressão lá em G2, né? Se F3, o cavalo vem para H4, pressionando em G2, pressionando ideias de sacrifício em F3, enfim, um ataque violento aqui para as pretas. Então foi muito forte essa ideia de C5. E aqui jogou dama F3, aqui após o que a situação fica muito difícil para o EI. Talvez trazer o cavalo para o jogo, o distante cavalo aqui para defender, que não era fácil, porque depois C por D4
Se tomar em D4, cavalo H4 é muito forte de novo. Mas aqui tirar a dama mesmo, por exemplo, dama D2, com a ideia de trazer o cavalo para D3. Se cavalo H4 aqui, o bispo volta para G3, agora defendendo. Então, isso aqui manteria as brancas no jogo. Depois de dama F3, o Ivanchuk jogou cavalo por D4. Aqui trocou as damas, o EI. Trocou, rei toma, bispo por D4, C por D4. Agora, por hora, o cavalo está fora de jogo. Tem um peãozinho a mais, ainda que dobrado é um peão a mais. E o bispo é mais forte que o cavalo. Torre D1 jogou o EI, com a ideia de que se D3, cavalo B2 vai tomar aqui. Mas o inspirado Vassily Ivanchuk jogou torre C6, outro lance muito forte, com a ideia de invadir lá em C2, né? Torre toma D4, mas ele aqui não teve pressa, ele caprichou muito, né? Ao invés de torre C2, que ainda daria para tomar em D5, ele teve a calma de jogar rei E6, mantendo esse peão passado com a ameaça de torre C2. E aqui o EI já com uma escolha difícil, jogou cavalo B2, ele poderia voltar para impedir a entrada da torre na sétima, mas agora rei E5 com a ideia de D4 e o peão avança implacavelmente. Uma vitória aqui. Então, o EI jogou cavalo B2, mas agora a torre entra em C2 com muita força. Cavalo D1, defendeu o peão de F2, mas compensação tomou em A2 aí o Ivanchuk. Agora peão a mais, peão passado. Bispo superior ao cavalo. Posição vencedora para o Ivanchuk. Ele converteu com muita tranquilidade essa posição. Cavalo C3 atacou a torre e o peão de D5. No entanto, deu para tomar em F2 aqui para o Ivanchuk. Cavalo por D5. Rei E5, outro lance preciso aqui do Ivanchuk. Bispo B7 natural para tentar atacar o cavalo de olho lá em G2. As brancas teriam esse cheque aqui ainda, né? Sustentando. E agora se rei E5, torre D7 com contra-jogo, né? Ataca o bispo. E os peões aqui da... também ameaça cavalo D3 duplo, né? Teria contra-jogo aqui para as brancas. Então rei E5 muito forte. Torre D1, agora sim bispo B7, atacando o cavalo. O cavalo sai para E3 para defender em G2. E torre E2. Agora tentou torre D7 o EI, mas depois de bispo E4 continuam os problemas. O cavalo está atacado. Se sair sem cheque, está caindo em G2 com vantagem decisiva, né? Ele tem que sair com cheque, mas agora depois de rei F6 não tem uma defesa para torre por G2. O EI jogou cavalo D6 e aparentemente abandonou aqui sem esperar a resposta. O Chuck poderia jogar entre outras coisas aqui, mas rei E6 é bem duro, atacando a torre de olho no cavalo. Se torre D8, toma com cheque. Rei H1, torre D2, cheque. Se tomar o bispo, toma a torre. Se não, toma o cavalo com peça a mais. Uma partida implacável aqui de Vassily Ivanchuk, altíssimo nível. Vocês terem uma ideia, precisão 92% para o EI, 99% para o Chuck. Realmente ele venceu muito bem essa partida, passou de um adversário dificílimo, agora vai enfrentar o turco Sanal, o grande mestre turco Sanal, na próxima fase, outro match duríssimo. E caso o Ivanchuk passe, o Carlsen, que vai jogar contra o Keimer, também é um match duro aí, o Carlsen, claro, é favorito. Pode ocorrer um Ivanchuk Carlsen aí. Seria nas oitavas de final, se os dois avançarem na próxima fase. Amanhã, dia livre. No dia seguinte, começa a outra fase. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Valeu e até a próxima.